Pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio Café com AC, Minutos de Saber. Estamos aqui no Estúdio Osasco 304, na Avenida Dionísio Alves Barreto, número 500, no terceiro andar, na sala 304. Faça aqui o seu vídeo de sucesso. Ligue para a gente aqui no telefone 11 993 367001 e converse com a gente, agende o seu horário. Nos procure aqui também pelo Instagram, cafécomac.com, perdão, vamos lá, de novo, Café com AC e Café com AC no TikTok e no Facebook Café com AC. Então, vamos agora para a nossa vinheta de abertura? Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui no mais um episódio de Café com AC Minutos de Saber, falando sobre musculação e postura. Estamos aqui com o Carlos. Oi, Carlos, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu agradeço, Antônio, pela oportunidade de falar desse esporte tão importante, né? Então, Carlos, vamos direto já na pergunta-chave, tá ok? Qual a relação entre musculação e sono e humor? Totalmente ligado, né? Relatos de muitas pessoas pelo qual passam pela academia e treinam conosco essa alteração, né? A musculação ela ativa vários neurônios, vários tipos que a endorfina, um exemplo disso, né? Então ela faz uma ativação corporal muito importante que faz com que você tenha uma qualidade de sono maior, porque você acaba demandando um pouco mais de gasto de energia, né? E então, num geral, a musculação faz com que você tenha um funcionamento não só mais físico, mas mental, como neural, muito mais eficaz, entendeu? Legal. Falando um pouco sobre comunicação do corpo, que seria a comunicação não verbal. Às vezes a pessoa pega você, por exemplo, você vai procurar um emprego, você está desempregado, vai procurar o seu emprego. E aí você sai todo arrumadinho, mas você chega lá no local todo arqueado, todo triste, todo para baixo, né? Sem postura nenhuma, né? Como que você vê, assim, a postura que a musculação pode dar para essa pessoa? É importante essa questão da postura e como a musculação pode estar ajudando a pessoa no seu dia a dia profissional? Muito importante, Antônio. Na musculação em si, uma das maiores cobranças que os nossos profissionais fazem com o cliente é a postura. Até mesmo porque uma atividade feita com uma postura errada pode trazer resultados ruins, lesões, às vezes não imediata, mas numa futura ou num próximo passo pode trazer uma lesão. Então nós cobramos muito com a postura de execução de um exercício, a postura, por exemplo, eu falo muito, faço esse comparativo da dona de casa, que ela baixa, às vezes, pegar um balde de água de qualquer forma. Por isso tem muitos de lesão, às vezes, você tomar conta de uma casa é muito maior que a musculação, porque tem essa cobrança. Então, devido a essa rotina de cobrança, essa rotina de estar corrigindo e você também querer e fazer corretamente, faz com que no seu dia a dia, até involuntariamente, você deixe de ser aquela pessoa um pouco mais tímida, né? Mais encolhida. Com a execução da musculação, você fica uma pessoa mais empoderada, uma pessoa com uma postura melhor, que quando você entra no ambiente, você já é visto com outros olhos, né? Olha, tá chegando uma pessoa com um porte, um perfil, porque hoje a gente tem muito isso, perfil. A gente contrata porque a pessoa tem um perfil bacana, e perfil não é questão estética, é como se comporta, como se apresenta, né? Na sua opinião, a massa muscular é o melhor investimento para quando chegarmos à idade mais avançada? Total. Grande parte das nossas lesões vem devido à perda de massa muscular, que nós sabemos que chega a uma certa idade que aumenta, né, diminui esse ganho de massa muscular. Um exemplo que eu dou de mim mesmo, Antônio. Eu tenho 9 lesões no meu joelho direito devido a uma rotina errônea que eu fiz inicialmente no jiu-jitsu, que hoje eu pego muito no pé dos meus alunos. E o que me sustenta hoje a andar, que é uma coisa básica que todo mundo tem, é a musculação. 9 lesões no joelho direito, alguns no joelho esquerdo, que a musculação me traz o conforto e a estabilidade necessária, não só de eu viver uma vida comum no dia a dia, que é o caminhar, que é o básico, né? E até mesmo fazer atividade física, o jiu-jitsu, que eu treino todos os dias. Então, e a musculação tem um comercial muito importante que passa, não sei se você já viu, Antônio, que é de um senhor que ele pega um saquinho com peso e cada dia ele vai progredindo, ele vai evoluindo, que é para uma finalidade muito importante, que é para um dia natalino ele poder levantar a neta dele para pôr a última estrela da árvore. Né? Muito legal. Então é isso que mostra o resultado essa é a musculação, é a atividade física assistida, né? Vamos fazer um comparativo assim, musculação
e trabalho. Na academia, ninguém fica forte de uma semana para outra. Não. Eu sou, assim, testemunha disso. Né? Não. Foi um processo evolutivo. Estou nesse processo, né? No trabalho, todos querem resultados imediatos, né? O seu chefe fica te cobrando lá, o teu gerente, enfim. Como a musculação, ela cura esse imediatismo e ensina o profissional a entender o processo de construção no seu dia a dia. Isso é muito importante que você falou. Isso acontece muito, né? As pessoas entram na academia e na hora da anamnese ali dos questionários, eles falam assim, olha, mas eu não quero ficar muito grande, não. Calma, é um processo. É um processo. E a vida tudo é base de processos, né? Assim como na musculação, que te ensina, desde que você tem acompanhamento, que a gente falamos muito, que a Cronos Fit pega muito no pé do acompanhamento assistido de profissionais qualificados, nós fazemos treinamentos semanais, para que isso podemos oferecer para você, você tem que respeitar o seu tempo. O que você não pode deixar de fazer é procrastinar a execução correta. Isso indo para profissional a mesma coisa. Eu falo muito isso para os meus profissionais, né, que trabalham conosco. Não procrastine, faça o seu melhor, respeitando o seu tempo. Comparativos de cargo, eu falo muito isso para eles. Não almeja um cargo de liderança. Se torne líder. E você vai ter o cargo. Então, você está respeitando um processo, respeitando um tempo, né? Evoluindo, crescendo, você vai ser visto. E aí, sucessivamente, você vai ter seu espaço. Muito legal essa dica aí. Muito legal. No mundo corporativo, às vezes, o segredo da produtividade é o descanso planejado. Nos exercícios na academia também é importante as paradas estratégicas entre as séries, né, de exercícios. Você poderia explicar um pouquinho essa necessidade, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer o exercício, ela faz, para e ela não consegue perceber esse descanso, né? Sim. E ela tem essa orientação, mas ela quer fazer. Como que funciona esse descanso planejado? Isso é muito importante. Até nós brincamos muito na academia que fala assim que o músculo se desenvolve no descanso. Né? Aí tem pessoas que falam, então vou dormir 24 horas. Para mim. Não é isso, né? O descanso, ele é específico para cada tipo de treino. Isso é muito interessante. Nós temos vários tipos de treino. Temos hipertrofia, que é para ganho de massa. Temos treinos para força, para ficar um pouco mais forte. E temos treinos de resistência física. Cada um desse treino tem um tempo correto de descanso. Por isso que a importância do profissional assistido, quando você faz uma avaliação, uma bioimpedância, ele entende sua necessidade e dentro da sua necessidade a gente vai naquela fichinha online lá e a gente coloca no aplicativo esse tempo de descanso. Às vezes as pessoas veem aquele número e falam assim, é simbólico. Não. Está especificado que aquele tempo é o ideal para a sua fase de treino, seja hipertrofia, para ganho, resistência, né? Então, o descanso ele é muito importante. Exemplo curto, tá? Descanso longo com muito peso, mais voltado para a força, né? Um descanso curto com mais peso, mais voltado para a perca de calorias, por exemplo, e assim sucessivamente. Então, existe sim um fundamento técnico para cada tempo de descanso. Então, Carlão, um líder que não cuida da própria saúde, ele passa a imagem de que não consegue nem gerir a si próprio. Você acha que a disciplina com o corpo é o primeiro cartão de visitas na competência profissional? Sim, direta e indiretamente, né? Eu falo diretamente porque nós, educadores físicos, como que a gente vai vender um produto pelo qual nós mesmos não podemos demonstrar que ele existe, né? Então, eu falo muito isso para todos os nossos profissionais, que se a escolha dele foi estar nessa área, então, obrigatoriamente, ele tem que ter um rendimento e um visual. O que determina isso não é aquele corpo perfeito, porque existe vários tipos de educador físico com vários tipos de modalidade. Então, o biotipo físico é voltado para a modalidade, né? Não é que todo mundo tem que ter um corpo de bodybuilder, um corpo... Não, existem modalidades. Mas sim, o visual físico tem que ser paralelo àquela escolha profissional dele, né? Sim. E no dia a dia também, né? Eu acho que hoje, felizmente ou infelizmente, a gente vive um país do visual, né? Até mesmo na procura de um emprego, se você não estiver esteticamente bem ou bem vestido, você tem uma certa discriminação, infelizmente. Seria mais ou menos quando você vai no médico, um cardiologista, que ele está
super obeso. Um nutricionista fora do peso. Às vezes não fora do peso. Profissional ímpar, né? Mas como que a gente vai aceitar, né? E aí, é claro que às vezes a pessoa pode ter algum problema de saúde e realmente ela tá naquela dimensão toda, né? Mas às vezes não casa, né? Um profissional que não tem um instinto de liderança e não tem aquele perfil, né? Querer direcionar toda uma questão, né? Então, a postura física, né? E a postura de comando, ela é muito importante hoje nesse mercado tão exigente que a gente vive, né? Muito. Então, postura, presença executiva, autoridade, né? Sim. Então, é muito importante a gente olhar para isso. Qual a relação que a gente pode ter agora, por exemplo, entre o core, o abdômen e a falha. A fala, melhor dizendo, em público, né? Que a gente sabe assim que a respiração, ela tá muito, a respiração abdominal, ela comanda muita coisa, né? A tua voz, por exemplo, né? A sustentação em várias situações, né? Então, como que você enxerga essa questão do exercício abdominal ajudando nessa questão na fala em público? Isso é muito importante, Dona. Você tocou num assunto que hoje eu falo muito para as pessoas, né? Por exemplo, o core. No início da minha vida esportiva, no jiu-jitsu, lá muitos anos atrás, não tinha tantas informações. Hoje em dia, você dá um clique na internet e você tem tudo o que você precisa. Às vezes não de forma 100% coerente. Por isso que vem os profissionais para auxiliar. Mas vamos lá, falando do core, por exemplo, vou dar eu como exemplo. Eu tive lesões de hérnia inguinal e dentre outras lesões para eu nunca fortalecer meu core. O core é uma base essencial para praticamente todos o nosso dia a dia. Ele é o que sustenta e é o que fortalece o nosso corpo para ele comportar as outras atividades, até mesmo suportar o peso que é carregado na musculação. Então, atividades como abdominal, prancha, dentre outros, que são para fortalecer core, lombar, é indispensável e deveria ser o carro-chefe para qualquer tipo de treinamento. E a pessoa teria que fazer uma quantidade assim grande? Como que funcionaria assim o planejamento desse exercício? Conta pra gente aí. Existe vários mitos e várias conversas sobre isso, mas lembra-se que assim, tudo que é músculo tem que ser respeitado um processo, tá? Qual é esse processo? Tempo de execução de exercício e tempo de execução de descanso. Que nem a gente vê muitas pessoas na academia falando assim, por que você está fazendo abdominal todo dia? Porque eu quero definir meu abdômen. Não, o abdômen é um músculo como um outro qualquer. Então ele tem uma quantidade que vai ser definida, determinada por um profissional e também tem que ter o tempo de descanso. Tudo que você faz em excesso na vida, tudo, isso independente de atividade física, te traz um malefício. Então você tem que respeitar treino, descanso, seja ele para core, para um bíceps, para um peitoral. Você respeitando esse processo, que desde o início eu estava falando, que é respeitar o processo, tá? Você vai ter um bom resultado. Se for em questão de qualidade, sustentação, que a gente usa muito, você vai ter um treino específico. E aquele mito, né? Fazer bastante abdominal para definir meu abdômen. Não, o abdominal ele vai te dar massa muscular. Só que se você tiver uma camada de gordura muito grande, por cima sua definição não vai aparecer. Então é um conjugado de atividade muscular para aquele grupo específico, juntamente com um todo, que é a musculação também, que quebra aquele mito que quer emagrecer, vou fazer esteira. Não, não é isso. A musculação queima tanto quanto, ou às vezes até mais do que a parte cardio, feito corretamente. Então, a execução da atividade para core é como o core ou lombar, etc. É como se fosse para um outro músculo qualquer, respeitando a execução e descanso. E essa questão de a gente fazer o cardio e a musculação, conta pra gente assim, como que funciona, como elas se casam no dia a dia de atividade. Isso é muito importante, existem vários mitos, né? As pessoas falam muitos assuntos sobre isso aí. Isso vai muito da necessidade física sua. Vai do que você vai procurar na academia, que o profissional de área vai te determinar. Mas vamos lá. O próprio nome fala, cardio. As pessoas às vezes vão para a academia, estão totalmente fora de forma e querem correr na esteira. Isso não é certo. O cardio hoje, para que serve o cardio? Para você ter uma maior vascularização sanguínea, para evitar um infarto, um AVC. Então você faz o cardio durante um determinado tempo para você trazer essa qualidade física e também vai fazer com que o seu metabolismo também acelere um pouco.
tá? Então, o cardio é para isso, para você trazer uma regularização metabólica para você, para ajudar também no fluxo sanguíneo. Porém, se você, eu falo muito isso para eles, a questão de qualidade física não é apenas o cardio. É a musculação. A musculação assistida, feita corretamente, como nós falamos anteriormente, respeitando o tempo de descanso, fazendo com peso bacana. Também não é lá fazer lá 8 movimentos e nem sentiu e desistir. Exatamente. Né? Que é procrastinar ou até se sabotar, como nós fazemos anteriormente. Então, o cardio é um complemento da musculação. Independente se seja feito antes ou depois, o que vai determinar isso é a sua necessidade e o profissional de sala que vai fazer um treino ajustado. Um kit de sobrevivência. O profissional, o empresário vai viajar e ele sente a necessidade, nessa viagem dele, arrumar um tempinho para ele fazer uma atividade lá no hotel. O que você indicaria para ele estar fazendo? Isso é muito relativo ao que o hotel te proporciona, tá? Vamos lá. Eu sou educador físico, eu trabalho na área, eu tenho academias, então eu tenho um conhecimento suficiente para me puxar meu próprio treino. Então, se você já treina um bom tempo, tem um treininho, você está no hotel que tem uma academiazinha que faça movimentos leves, moderado, até mesmo porque às vezes você vai estar de viagem, vai estar cansado ou vai estar numa férias. Então, não é aquele momento que você vai se desenvolver. Você vai só sair da inércia e manter uma atividade física. Então, faz um treino qualificado, posturado, bem arrumado para você não se lesionar. Agora, não tenho conhecimento suficiente para treinar só. Estou começando ou tenho meus receios. Uma das maiores atividades que eu falo é o caminhar. A caminhada, para mim, eu sou apaixonado por caminhar, porque além de trazer o cardio, né, que é essa regularização metabólica, também é um momento que eu reflito muito. Quando eu ando ativo, eu abro minha mente, eu penso e faço até projetos, né? Carlos, eu queria te agradecer por mais essa participação aqui conosco no Café com AC Minutos de Saber, uma pena que já está terminando. Muito. E gostaria que você deixasse uma mensagem e o seu contato da Academia Cronos Fit. Vamos lá. A mensagem que eu passo para todos vocês é que nunca é tarde para começar a fazer uma atividade física. Procurem fazer musculação. Façam musculação. A musculação é indispensável para todos vocês. Vão conhecer a Cronos Fit, vocês vão ficar apaixonados pelo nosso atendimento, nosso sistema de trabalho e vocês vão se sentir na sua casa. É uma extensão da sua casa. Procura a Cronos Fit lá no Instagram, Cronos Fit. Nossa página vai estar lá com todos os detalhes. Vocês vão conhecer nosso processo, nosso trabalho. Convido vocês e disponibilizo até mesmo uma aula experimental para você totalmente grátis. Poxa, legal. Eu gostaria de finalizar deixando também aqui uma frase, né? Finalizando esse bate-papo nosso e dizer para você, meu ouvinte, meu amigo, minha amiga, aqui do Café com AC Minutos de Saber. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde hoje, terá tempo para arrumar e cuidar da sua doença amanhã. Tá? Então se cuida, procure fazer uma atividade. O Carlos esteve aqui falando com a gente, muito legal o seu trabalho, parabéns, você que é um grande atleta, um cara de sucesso e um empreendedor. Então foi muito bom estar aqui com você, Carlos. Então agradecemos imensamente a sua presença. Forte abraço. Café com AC Minutos de Saber se despede de você e nos procure nas redes sociais, no Instagram café.com.ac, no TikTok café.com.ac e no Facebook Café com AC. Forte abraço, até mais.